Olá pessoal, estamos iniciando mais uma semana do curso de Linguagem de Programação 1. Nessa semana abordaremos os seguintes conceitos: entendendo os ponteiros, operadores de ponteiros, expressões com ponteiros, ponteiros e matrizes. Neste capítulo, vamos abordar um conceito muito importante da linguagem C, que são os ponteiros. Um ponteiro nada mais é que uma variável capaz de armazenar endereços de memória. De um modo geral, o programador iniciante tem dificuldades para compreender de imediato os conceitos de um ponteiro, apesar de já utilizá-lo sem saber ao manipular um vetor. Ao final deste capítulo, você estará apto a manipular ponteiros para extrair ao máximo os recursos que a linguagem C tem a nos oferecer. Uma boa aula. Bom, primeiramente, por que usar ponteiros? Segundo Child, o correto entendimento do uso de ponteiros é fundamental para que a programação ocorra com sucesso por três razões básicas. Primeiro, ponteiros oferecem meios pelos quais as funções podem modificar seus argumentos. Ponteiros são usados como suporte nas rotinas de alocações dinâmicas da linguagem C, e o uso de ponteiros pode aumentar a eficiência de algumas rotinas. Então, dessa forma, é justificável dedicar um capítulo todo a conhecimento sobre ponteiros. Vamos entender os ponteiros, então. Um ponteiro ele deve ser entendido como uma variável que armazena endereços de memória. O que isso quer dizer? Até agora, numa declaração, usávamos uma variável como int num. Deve-se entender que num é capaz de armazenar valores inteiros dentro da faixa menos 32.767 a 32.768. Logo, numa atribuição num recebe 34, essa atribuição está dentro da faixa, então ela é correta. Na verdade, ponteiros não armazenam valores como estes. Na verdade, são variáveis que vão armazenar o endereço de memória para variáveis como num. Por exemplo, se eu tiver a declaração de um ponteiro int asterisco pt, onde asterisco é a indicação que a minha variável pt vai ser uma variável do tipo ponteiro. E se eu falar que pt recebe endereço de num, certo? Então, torna possível que a pt, um ponteiro, vai apontar para num. Isso indica que ele armazena agora o endereço da variável 1, como ilustrado na figura. Então, se eu pegar a variável num, que eu armazenei o valor 34, os endereços dela é de 1001 a 1002. Então, quando eu falo que pt recebe o endereço de num, pt vai receber 1001, que é o índice inicial da variável num. Então, a figura mostra a variável num alocada no espaço, o valor 34 é armazenado neste endereço, ok? E a variável ponteiro pt alocado no endereço de memória diferente, e o conteúdo armazenado nessa posição é o endereço de num. E isso se deu por meio da instrução pt recebe e comercial num. Dessa forma, o conteúdo da variável pt é o endereço de num, que em nosso exemplo é 1001. A declaração de ponteiro consiste num tipo base de C. Então, o ponteiro ele pode ser um inteiro, ele pode ser um float, um caractere e assim por diante. O asterisco e o nome da variável. O tipo base define o tipo de variáveis que o ponteiro pode apontar. Então, é importante declarar o ponteiro de acordo com o tipo base da posição de memória a ser referenciada. A figura 22 do código da apostila apresenta um exemplo de programa que manipula ponteiros. Então, vamos ver esse exemplo.
Analisando o código, eu tenho a declaração inteiro da variável num e inteiro do ponteiro pt, porque como eu especifiquei o asterisco, aqui na segunda linha eu falei que o ponteiro pt recebe o endereço da variável num. E eu falei que num tem um conteúdo igual a 34. Quando eu mandar imprimir o conteúdo de num, basta eu colocar a variável num. Ok, isso nós já sabemos. Agora, quando eu precisar acessar o valor armazenado em num, eu também posso acessar através do ponteiro, especificando asterisco pt. Agora, o endereço de num é endereço num. O endereço é armazenado em pt, aí eu quero saber o que está armazenado dentro de pt, eu não uso asterisco. Mas se eu quero saber o que tem, para onde esse ponteiro está apontando, ele está apontando para num, que tem o valor 34. Então, se a gente executar o nosso algoritmo aqui, a gente vai poder visualizar. Ó, o valor de num é 34. O valor armazenado em num acessado pelo pt é asterisco pt. Por quê? Eu estou apontando para onde o ponteiro referencia. Para onde o ponteiro referencia? Ele não referencia para num? Então, eu vou imprimir o conteúdo de num. Quando eu uso o asterisco, eu imprimo o conteúdo da variável para a qual o ponteiro está apontando. Agora, se eu falar que o endereço de num é endereço num, eu vou imprimir o endereço da variável num. 26.826.86.788. O endereço de num armazenado em pt, então é pt sem asterisco, 26.86788. Reparem que é o mesmo. Certo? E o endereço de pt, aí é e-comercial pt. Estou mostrando o endereço do ponteiro, que é um endereço totalmente diferente do endereço de num, que é 26.86.784. Ok? Então, continuando o nosso entendimento, né? Temos como conceito que, teoricamente, um ponteiro pode apontar para qualquer posição de memória. Porém, a aritmética de ponteiros é feita por meio do tipo base, como int, float, char, void ou double. Ou seja, eu tenho que verificar aquele comprimento, aquela tabela de alcance dos tipos base para poder fazer a declaração dos meus ponteiros. Mas muita atenção, pessoal. Os resultados apresentados na figura 23 da apostila podem não ser os mesmos quando você executar o seu programa da figura 22. Isso acontece porque os endereços alocados para ponteiros variam de acordo com o computador usado. No nosso exemplo, vamos só nos certificar aqui. No nosso exemplo, 26.86.788, beleza, foi compatível, tá? Porque no meu computador aconteceu essa compatibilidade. Às vezes no de vocês pode não acontecer. Agora, vamos trabalhar com operadores de ponteiro. Como ilustrado na figura anterior, né, existem dois operadores para ponteiros, que é o asterisco e o e-comercial. O e-comercial é um operador unário capaz de devolver o endereço na memória do seu operando. Então, por exemplo, assumindo o operando num, esse operador, quando eu passar pt recebe e-comercial num, pt vai receber o endereço da variável num. Certo? Então, atribui a pt o endereço da variável num. Esse contexto foi ilustrado na figura 21 da apostila. O e-comercial ele pode ser entendido como um operador que retorna o endereço de. Certo? Então, por isso, quando na primeira aula eu falei para vocês que o scanf ele armazena um conteúdo no endereço da variável, porque eu faço referência a onde ela vai estar no computador e não na variável. Mesmo sem saber onde cada habitante reside, por exemplo, um carteiro, ele consegue entregar as correspondências
corretamente pela manipulação de endereço, ou seja, ele pega uma correspondência e sabe que ela vai ser entregue no endereço de uma determinada pessoa. Então, por exemplo, a instrução abaixo vai apresentar o conteúdo de num, mas de forma indireta, ou seja, usando o operador asterisco. Por quê? Quando eu estou imprimindo o conteúdo, o valor de asterisco PT, eu estou imprimindo, quando eu uso asterisco, eu estou imprimindo o valor para onde ele está apontando. Então, o PT aponta para o endereço da variável num. No endereço da variável num, como no exemplo anterior, eu tive um valor 34. Então, ele vai apresentar o conteúdo de num de forma indireta. Que é o mesmo que eu dizer que o valor de num é porcentagem de num. Certo? Bom, então o operador asterisco é o complemento do e-comercial. Ele é um operador unário que retorna o valor da variável localizada no endereço que o segue. É possível atribuir o conteúdo de um ponteiro para outro. Na figura 24, nós temos um programa que declara 3 variáveis do tipo inteiro, 2 ponteiros e uma variável 1. Né? As regras envolvendo ponteiros e expressões são as mesmas aplicadas para qualquer outra expressão em C. Porém, nessa sessão, eu sou dado para tratar de alguns aspectos de expressões com ponteiros. Certo? Então, no nosso exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui. Na figura 24. No nosso exemplo, a variável PT1 recebe o endereço de 1. A variável PT2 recebe PT1 por meio de instrução. Então, lendo essas instruções, eu tenho que o endereço de 1 vai ser armazenado em PT1 e o conteúdo de PT1, que é o endereço de 1, também vai ser armazenado em PT2. Certo? Então, isso quer dizer que PT2 pode apontar para a variável 1. Certo? Vamos compilar esse exemplo aqui. Deixa eu só fechar o anterior. Agora eu posso compilar. Olha, eu tenho um erro aqui. Na verdade, esse não é um SPT1, né? É um PT1. Agora, corrigir. O endereço de 1 é endereço de 1, tá certo. O que foi armazenado em PT1 é o endereço de 1, que também está igual. O que foi armazenado em PT2, está armazenado em PT2, repare que eu não estou pegando o conteúdo, porque eu não estou usando o asterisco aqui. Então, eu estou mostrando para onde ele está apontando. O que foi armazenado em PT2 é o endereço de 1. Certo? É o que ele está, que tem dentro do conteúdo dele. Então, pessoal, para que fique claro como funciona essa aritmética, vamos considerar um ponteiro PT1 para o inteiro, sendo o valor atual 1. Certo? Vamos considerar que usamos inteiros que precisam de 2 bytes para serem armazenados. Ao executar a instrução PT1++, que é o mesmo que PT1 recebe PT1 mais 1, PT1 vai passar a ter o valor 1003. E não 1001. Porque como PT1 é um endereço de 2 bytes, eu tenho aqui a posição 1000 e 1001, quando eu fizer PT1 mais 1, ele vai passar para a próxima posição no endereço de memória. Né? Então, esse incremento ele é apontado para o próximo ponteiro. O mesmo aplica-se ao decremento. Então, se eu tiver o ponteiro
considerando PT1 valendo 1000, e executar PT1 menos menos, ou PT1 recebe PT1 menos 1, PT1 passará a armazenar o endereço 998. Mas uma atenção, na manipulação de ponteiro, é possível usar duas operações aritméticas, a subtração e a adição. Isso acontece porque os ponteiros eles são incrementados e decrementados de acordo com o tamanho do tipo base. Correto? Então é possível concluir que toda a aritmética de ponteiro é feita relativamente ao tipo base do ponteiro, para que ele sempre aponte para o elemento de tipo base apropriado. Na figura 25, que é a figura acima, né, é possível visualizar esse conceito. Baseado nesses conceitos, é possível afirmar que a expressão entre parênteses asterisco PT mais, como eu estou falando de asterisco, ele vai incrementar o conteúdo da variável apontada por PT. Então, se o conteúdo é 10, ele vai pegar o conteúdo 10 mais 1. Agora, se eu falar que PT sem asterisco recebe PT mais 12, ele vai alcançar 12 endereços. Certo? Agora, quando o asterisco está de fora, acessa o conteúdo PT mais 12. Então, você tem o conteúdo do ponteiro 12 endereços adiante. Certo? Porque o PT mais 12 é sem asterisco. Ok? Vamos trabalhar agora com ponteiros de matrizes. Ponteiros de matrizes possuem uma relação muito estreita na linguagem C. Eles podem ser tratados da mesma forma, apesar das relações com ponteiros serem mais rápidas. O formato geral de uma declaração de uma variável matriz é o tipo, o nome e o tamanho das dimensões. Se ele for unidimensional, o tamanho de uma dimensão, se for duas, 2, 3, 3 e assim sucessivamente. Bom, segundo Hudson, o compilador se calcula o tamanho em bytes necessário para armazenar essa matriz, e esse tamanho é obtido através da multiplicação dos tamanhos das dimensões. Você tem uma matriz 2 por 2, então é 2 vezes 2, mais o tamanho do tipo. Se o tipo não é um inteiro, né, de 2 bytes, então 2 por 2 vezes 2. E assim sucessivamente. Então, o compilador vai alocar o nome da variável, que nada mais é do que um ponteiro para o tipo da variável. Isso é possível por sendo alocado na memória espaço para a matriz, ele toma o nome da variável e aponta para o primeiro elemento da matriz. Certo? Então, como a identificação inicia assim zero, toda vez que eu quero acessar um primeiro endereço de uma matriz, né, eu vou colocar o nome dessa matriz, ou desse vetor, e o nosso inicial que é zero. Se mais do que eu falar que eu quero acessar o primeiro elemento de uma matriz, eu posso falar que eu vou acessar um asterisco no nome da variável. Ele vai apontar para o primeiro endereço da matriz. Então, com isso eu posso concluir que eu posso usar a notação asterisco, nome da variável mais 1. Ok? Não podemos esquecer que a memória de um computador não é formada por arranjos multidimensionais. E sim, através de uma extensa lista de posições de memórias enfileiradas. Ou seja, eu não tenho uma posição linear comum no 2. E tenho sim uma sequência de informações. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Para exemplificar, considere a matriz 5, N5. E prepare um ponteiro para inteiro. Então, quando eu faço, PT recebe o endereço de M0, né, eu estou atribuindo a PT o endereço inicial de N. E mesmo que PT recebe N. Por quê? Ela não é
nós temos aqui, ó, eu declarei um ponteiro de caracteres, que é o ponteiro PTChar, recebendo a string de caracteres linguagem de espaço. E eu declarei uma caractere, uma do tipo matriz, recebendo conteúdo de programação 1. Nessa linha, eu estou mandando imprimir o conteúdo de PTChar, ou seja, eu não estou usando o asterisco. Né? Porque se eu usasse o asterisco, eu ia estar verificando para onde esse ponteiro aponta. Ok? E na linha de baixo, eu estou imprimindo o quê? O endereço da variável mensagem, da matriz mensagem, posição 0. Então vamos lá. Olha só, eu imprimi o conteúdo de PTChar, imprimi o que está no endereço de mensagem na posição 0, que é programação 1, certo? E usando inteira, né? Começando da posição inicial, começando do ponteiro PTChar, e variando todas as posições de PTChar, certo? Onde ele imprimiu o conteúdo de PTChar, que é a linguagem de espaço. Com essa instrução aqui, se eu simplesmente alocar aqui um contador e recebe mais um, eu consigo criar uma função que conta quantos caracteres tem uma string qualquer. Então, se eu der uma string para dentro de um ponteiro, e usando para imprimir, para contar cada elemento do ponteiro, eu consigo retornar quantos caracteres tem uma string dentro de um ponteiro. Então, pessoal, essa foi uma aula bem simples sobre ponteiro, para a gente ter as noções básicas dessas estruturas de armazenamento de dados. Tá? Temos mais informações no portal do aluno, no Moodle, onde tem um vídeo complementar falando sobre ponteiro. Ok? Boas atividades práticas para vocês. Nos vemos na próxima.